O problema não é da educação. Portanto, há aqui uma referência à educação por causa do último trabalho que se fez ao longo desta semana, mas este é um problema transversal a todos os setores sociais do país. Repara que do orçamento do Estado, cerca de 90% é para despesas de funcionamento, ou seja, de uma forma geral e transversal, 10% que sobram do orçamento do Estado é simplesmente insuficiente para fazer face à demanda do ponto de vista de investimentos em infraestruturas. Portanto, a priori, todos os setores estão extremamente condenados ao fracasso e a educação não pode passar despercebida. Há indicadores muito importantes que são globalmente aceitos e discutidos a nível internacional. Fala-se de, por exemplo, a educação ser financiada em mais de 20% do orçamento do Estado, a saúde em cerca de 25% e outros setores. O que nós não vemos no nosso país, o que assistimos é cada vez mais diminuição de recursos que são alocados para fazer face às despesas com o setor da educação. Portanto, daí não há nada mais a esperar, senão um total e completo descontentamento de todo o setor, a começar dos salários dos professores até às infraestruturas, ao financiamento a infraestruturas e até às melhores condições para os próprios estudantes. Portanto, não há aqui nada mais a dizer, senão dizer que é uma pena que todas as políticas públicas direcionadas ao setor da educação nos últimos anos foi um autêntico falhanço. Isso é uma questão que é fácil de olhar do ponto de vista global. Esta, para mim, não é a essência do problema, porque ainda assim é possível, dentro deste orçamento, quando acrescentado, sobrar valor para a construção de infraestruturas. A questão aqui passa necessariamente por aumento do orçamento, tendo em conta as necessidades e a realidade local de cada província e do país. Porque, por mais que a gente reverta e passe a alocar o maior orçamento para o investimento, enquanto o sistema de educação está corrompido por este sistema de narco-estado que capturou o sistema da educação, nós não chegaremos a lugar nenhum. É preciso aqui adentrar a este elemento, tendo em conta que o setor da educação é um setor de investimento a longo prazo. E outra questão é que é preciso fazer reformas estruturais de modo que possamos buscar soluções locais para os problemas locais. Muitas vezes estamos a reclamar de problemas de carteiras, que é um investimento do setor da educação, mas as províncias produzem madeira. Estas províncias podem sim criar mecanismos locais para suprir esta necessidade, desde que haja vontade política, desde que a corrupção e o narco-estado, o narcotráfico que capturou o sistema de educação e do país, deixe que a população busque soluções para si só. Este é que é o maior problema. Essa questão da alocação do orçamento... Para si, não é um grande problema a questão do orçamento? A questão do orçamento não pode ser... Olha, eu olho para a questão do orçamento não só para o contexto de Moçambique, olho do modo global, porque essa é uma prática de todos os países. Com poucas exceções, penso que menos de 12 países é que fazem o sistema inverso. Mas agora, se nós olharmos para esta situação, definindo as prioridades, mudamos o xadrez da situação. Este processo vai continuar sempre em banho-maria. E é preciso deixar muito claro que não há interesse daqueles que decidem em fazer um investimento acentuado no setor da educação. Vamos já olhar para um documento que foi extremamente importante e foi debatido agora na Assembleia da República, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, assim como o Plano Quinquenal do Governo. O rácio de investimento em relação àquilo que nós poderíamos chamar da demanda da natalidade, ele não é compatível àquilo que se espera
que seja o desenvolvimento, ou seja, não nos dita aonde nós queremos chegar em 2044, segundo o pensamento ou o critério do próprio documento. Mas, mais do que isso, existem problemas muito fundamentais. Nós, quando falamos de uma estrutura de educação, nós falamos primeiro da questão da infraestrutura. O meu colega aqui esteve a falar sobre um assunto relacionado com os investimentos feitos na Finlândia, entre outros países. Mas é bom dizer, e de bom rigor, que antes destes países nórdicos da Europa, que têm um bom nível de educação, estes países, antes de investir em infraestruturas de comunicação, entre outras, eles investiram em infraestruturas de educação. Por quê? Compreende-se que todo o fator de desenvolvimento está hipotecado à educação. E vou mais fundo. Porque para nós criarmos empresas de construção civil consistentes, capazes de nos trazer infraestruturas, para nós criarmos empresas de tecnologias ou pessoas capazes de lidar com o setor de desenvolvimento tecnológico, precisam de educação. Para nós criarmos políticos entendedores da matéria, precisamos também do setor da educação. Ou seja, o setor da educação é o coração. Agora, não podemos falar da influência ou o papel dos outros políticos que não têm poder de decisão sem que este poder de decisão seja esforçado necessariamente ao governo do dia. Aqueles que têm realmente o poder de decisão. Nós temos o poder de participação. Isso é como dizer político. Que os outros atores políticos não têm relevância na resolução dos problemas do país. Não é não ter relevância na resolução do país. É que os encargos... Há quanto tempo nós vamos lá? Vou dar só aqui a título de exemplo. Há quanto tempo nós falamos de reformas da reabilitação da Estrada Nacional número 1, por exemplo? Quanto enforcement aconteceu durante 30 anos de democracia em que todos os outros partidos, não há um só partido político que nunca atacou a questão de reformulação, de reabilitação, de requalificação da Estrada Nacional número 1. Mas aqueles que decidem, aqueles que vão à busca de dinheiro, não têm isto como prioridade. Assim como o setor da educação, entre vários outros setores cruciais para o desenvolvimento da nação. Portanto, não se pode esperar que a influência dos partidos políticos seja efetiva na resolução, mas se pode esperar que a contribuição dos partidos políticos possa efetivamente gerar algum enforcement para que este governo decida efetivamente em que deve estabelecer a sua prioridade de investimento, porque caso contrário não é possível.